Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Escuta bem, Roberto? Ok, obrigada. Então tá. Então, mais uma noite aí de sexta-feira. Noite fria hoje, hein? Bah! Hoje tá valendo ter ficado fazendo uma live em casa, né? Porque tá muito frio para sair. Imagina sair às 10 horas da FTEC lá. Aquele frio na Zona Norte. Deus livre. Então tá, pessoal. Terminaram aquele assunto, o assunto 1. Penso que da pendência do assunto 1 tenha ficado apenas aquele exercício do ENAD, que eu pedi para vocês fazerem posteriormente. Vocês conseguiram fazer o exercício do ENAD ou gostariam que eu corrigisse esse exercício ali no quadro? Eu consegui, mas pode corrigir ali, professor. Parei, deixa eu ver quem que conseguiu. É o Jefferson. Guilherme, ok. Mais alguém conseguiu além do Guilherme? Eu me lembro que tinha uma menina que tinha conseguido na aula passada. Eu consegui agora há pouco, professor, é o Jefferson. Estudadinha antes de entrar na live, Guilherme? Sim. Isso aí. Tá, bom, questões do ENAD, como a gente sabe, vocês não podem utilizar a calculadora, então eles dão aquela diquinha ali embaixo dos valores, certo? Então, o enunciado que nós tínhamos era o seguinte, é uma questão de ENAD antiguinha já, né, de 2009, né? 11 anos, tá? Para gestão financeira. Em 1 de 9 de 2009, o investidor vendeu um título de dívida no valor de face igual a R$10.000. O valor de face significa que é o valor a ser resgatado posteriormente. Então, o valor de face é o valor futuro, tá? Com vencimento em 4 anos. Há um preço que fixava a rendabilidade para o comprador do título de 9% ao ano até o vencimento. Então, o cara que comprou, ele comprou por um preço inferior a 10.000, e quando ele for sacar vai ser 10.000, então durante esses 4 anos ele ganhou 9% no primeiro ano, depois 9% no segundo, 9% no terceiro, 9% no quarto período, isso é juro composto, então isso foi se acumulando, tranquilo? O valor que esse mesmo investidor pagou na compra desse título 1 ano antes, então esse camarada que vendeu por 10.000, ele pagou 1 ano antes, ele obteve uma rentabilidade de 15% nesse ano. Então, ele comprou, e em 1 ano ele ganhou 15%, vendeu o título e o próximo comprador vai resgatar em 4 anos, tendo uma lucratividade de 9% ao ano. E a pergunta é, considere o ano comercial, né, em que ele foi comprado, e a pergunta é por quanto esse título foi comprado, por quanto esse camarada obteve o título da primeira vez. É isso que a gente tem que ver. Então, vou posicionar a câmera para lá. Aí que eu estou ajeitando ainda. O quadro está torto, não é a câmera que está torta. Vocês vissem a gambiarra que eu fiz para colocar aquele quadro, ele está preso com umas cordinhas. Olha ali, ó. Engenheiros. Que vergonha, né? Bom, meu negócio é números, né? Não é posicionar quadro em parede. Então, o melhor que eu consegui fazer foi isso aí. Ok. Então, vamos ver o que acontece aqui. O exercício, ele me diz o seguinte. Nossa, aqui a questão é NAD. Tá? Ele me dá um valor final, um valor futuro, né? Vou botar FV aqui, que é a nomenclatura da HP, de 10.000.
Ele diz que isso aí vai ser sacado em 4 anos. A taxa para esses 4 anos aí é de 9% ao ano, certo? E o que eu tenho? Vou fazer um desenho aqui desse fluxo, tá? O camarada, ele comprou, ele adquiriu esse título aqui no período 0 e pagou por esse título X no período 0, tá? Aí, depois de 1 ano, que é o período 1, ele vendeu esse título. E daí, esse camarada que comprou esse título vai 1, 2, 3, 4, então 2, 3, 4, 5. 5 anos depois, ele vai sacar esse título e aqui vai ter o valor de 10 mil. Em cada período desses, é 9%. E aqui foi de 15%. E a pergunta é quanto foi aqui. Certo? Então, é esse fluxo aqui, é isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse valor de 10 mil primeiro para cá. E depois eu vou fazer a redução de 15, certo? Então, eu quero o valor presente aqui, ó. Então, como é que eu faço para trazer este valor de 10 mil para cá? Eu tenho que fazer valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais I elevado na N. O valor futuro é de 10 mil, o valor presente é o que eu estou querendo descobrir, 1 mais 0,09, porque a minha taxa é de 9%, eu tenho que dividir isso aí por 100, elevado na N, porque é 4 anos depois, né? Por isso que começou no ano 1, ó, terminou no ano 5, eu tenho 4 períodos aqui. Quando eu faço isso aqui, eu tenho 1,09 elevado na quarta, que vai passar dividindo, ó. Vai me dar meu PV. Quando eu olho enunciado, eu tenho vários valores ali. E um dos valores é 10 mil dividido por 1,9 elevado na quarta. Esse valor já está dado. Ele vale quanto? 7.084,25. Isso aqui tu não vai conseguir calcular. Não é para te calcular isso. Tá? Tu vai pegar o dado do enunciado. Ok, então o título que vai valer daqui a 4 anos, 10 mil, hoje ele está valendo 7.084,25. Então, foi por esse valor que esse camarada vendeu o título. Mas por quanto ele comprou se ele teve um lucro de 15%? Porque anteriormente, o que ele tinha? Ele teve um lucro de 15%. Em quanto tempo? Num período de 1 ano, daqui até aqui. O valor que ele vendeu, que é o valor final, é 7.084,25. Por quanto ele comprou? É isso que nós queremos saber. Então, tu aplica de novo isso aqui, e daí o que tu vai ter? Tu vai ter o valor final, que é 7.084,25, divididos por quem? Divididos por 1 mais a taxa, então 1 mais a taxa vai ser 1,15, elevado em quantas potências? Do tempo que ele comprou até o tempo que ele vendeu foi 1 ano, elevado na 1. Então, o único cálculo que tu terias que fazer aqui é qual? Dividir esse valor por 1,15. Quando tu divide esse valor por 1,15, tu tem 6.160,22. Esse foi o valor que ele comprou. Tranquilo? Alguma dúvida nessa questão? Gente, eu gostaria que vocês me respondessem. Ou vocês encarangaram aí de frio e não conseguem nem abrir a boca? Vamos lá. Sem dúvida nenhuma? Tem alguém do outro lado me ouvindo? Opa, Não escutei. estamos aí, professora. Ah, graças a Deus, uma voz
Obrigada. Vou aumentar o volume até para escutar melhor, né? Porque, te conta. Então, vamos pegar o assunto... Uau, agora eu vou escutar bem. Vamos pegar o assunto 2, então, agora. Tranquilo, por enquanto, disse o Bruno. Rafael disse que está ali. Ok, então tá. Então, o que é o assunto 2? O assunto 2 é taxas equivalentes e montantes para períodos não inteiros. O que significa taxas equivalentes e montantes para períodos não inteiros? Primeiro, taxas equivalentes é o seguinte, ó, gente. O que tu tens ali? Desde o início lá do juro simples e do juro composto, o que eu disse para vocês? Não vamos mexer na taxa, sempre quando a taxa não estiver condizente com o período, nós vamos mexer aonde? Nós vamos mexer no período. Foi sempre isso que eu disse para vocês, certo? Por quê? Porque mexer na taxa é complexo. Na realidade, se eu estiver falando de juros simples, mexer na taxa não é complexo, mas no juro composto é. E o meu medo é que eu ensinasse vocês a mexerem na taxa no juro simples e vocês tentassem fazer a mesma coisa no composto. Aí seria um desastre total, certo? Então, como é que se mexe na taxa no juro simples? E como se mexe na taxa no juro composto? Para o juro composto tem uma fórmula, tá? Então, é isso que a gente vai ver nessa primeira live. A aula de hoje é moleza. Vocês vão sair felizes. Quando eu tenho, no juros simples, tá? Para fazer taxas equivalentes, quando eu tenho juros simples ali, eu quero fazer taxas equivalentes, é fácil. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, uma taxa anual de 26% ao ano, e eu quero achar a taxa mensal. Bom, tranquilo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 26 e vou dividir por quantos meses eu tenho no ano. Então, é simples assim, 26 divididos por 12, certo? E daí tu vai ter o quê? Aí tu vai ter a tua taxa equivalente mensal para juros simples. Tranquilo? Então, ali, ó, o que a gente vai ter? Vocês acreditam que eu não saí para comprar a pilha da minha HP? Aqui perto não tinha, resolvi não sair muito longe. Então, aqui eu vou ter o quê? 2,17% ao mês. Eu dei uma arredondada aqui, porque dava 16,6666, arredondei para 17, certo? Então, é isso que eu tenho aqui. Ok, e se eu tivesse outra coisa, professor? Se eu tivesse mensal, por exemplo, eu tenho a taxa mensal de 1,3% ao mês e quero a taxa trimestral. Bom, trimestres são quantos meses? 3. Então, o que tu vai fazer? Vai multiplicar. Olha que bobinho isso aqui, né? Isso aqui é para juros simples. Não é isso que tu usa no teu dia a dia. Tu não trabalha com juros simples. Tá? Mas a taxa trimestral vai ser o quê? 1,3 vezes 3, porque um trimestre tem 3 meses. Então, isso aqui vai ficar quanto? 3,9% ao trimestre. Belezinha? Belezinha. Melzinho na chupeta, melzinho na chupeta. Ok. Mas quando isso aí for para juro composto? Bom, daí a história é outra. Para juro composto, aí tu vai ter aquela fórmula que eu coloquei ali embaixo, que é o seguinte, eu escrevi essa fórmula de duas maneiras diferentes, tá? Mas eu vou utilizar essa aqui para fazer os exercícios. Ó. Que raios é isso?
Simples. A taxa procurada é 1 mais a taxa conhecida elevado em que potência? Na potência do período procurado dividido pelo período conhecido menos 1. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês entrarem lá no Deus Google e pedirem assim, ó, aplicativo de taxas equivalentes, tá? Vai ter um aplicativo ali, tu pode jogar a taxa ali e ele já vai te dar a taxa equivalente. Tu diz, olha, essa taxa é mensal e eu quero essa taxa anual, e ele te dá. Eu quero essa taxa trimestral e eu quero ela mensal. Sempre ele vai calcular no juro composto, tá? Aquele aplicativo para juro composto. Tem mais de um aplicativo, tá? Então, é grátis, é free, tu entra lá, brinca e te diverte. Ok. O problema é quando tu tiveres que fazer isso sem esse aplicativo. Como é que tu faz? Desta maneira aqui, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, e até eu fiz alguns exemplos ali para vocês, de como transpor isso de um lado para o outro, tá? Então, vamos ver isso na primeira live. Tudo tranquilo até aqui? Tem alguém do outro lado? Tranquilo. Tranquilo, professora. Ah. E, professora, se tu puderes colocar a legenda ali de cada termo dessa fórmula? Posso, olha só, vou começar a suprimir informações só para vocês falarem comigo. Gente, professor é professor porque gosta de barulho, porque gosta de ouvir aluno, porque gosta de gente. Se vocês ficarem muito quietinhos, aí eu vou começar a me deprimir aqui. Até o final da live eu cortei meus pulsos. Tá, por favor, nossa plateia. Tá, então vamos lá. O que é o IP? Taxa procurada. E o NP? Período procurado. O que é o IC? Taxa conhecida. E o que é o NC? Período conhecido. Tranquilo aí? Então tá aí, tá? Eu coloquei todas essas informações que estão aqui nesse assuntinho, tá? Esse assuntinho, assim, ó, foi dado melzinho na chupeta, entendeu? Ele tá, assim, ó, muito esmiuçado, com trocentos exemplos, com um monte de exercícios já com respostas para vocês. Eu botei alguns sem respostas, mas é o que a gente vai fazer junto aqui hoje, então vocês já vão sair daqui com as respostas. Hoje a gente encerra esse assunto. Tá? Assunto 2 é para encerrar na noite de hoje. Então, vamos ao primeiro exercício. Bom, primeira coisa que eu tenho que pensar. Quando eu falar em taxas, primeiro, taxas equivalentes são o quê, né? São valores de taxas diferentes, mas que aplicadas vão surgir o mesmo resultado. Então, eu tenho qual é a taxa anual que equivale a uma taxa mensal se essa taxa mensal for aplicada durante 12 meses. No juro simples, só fazer divisão. No juro composto, como eu tenho um juros sobre juros, é uma taxa sobre a outra, não é tão simples assim, tá? Porque isso aqui vai numa escala exponencial e o juro simples é numa escala linear, então a situação é diferente, tá? Então vamos ver os exemplos. Eu vou apagar essa partezinha aqui, porque a gente já deu exemplos de juros simples, a gente vai trabalhar agora com os exemplos de juro composto para taxas equivalentes. Esse exercício é tão tranquilo que não botei nem questão de ANAD, porque não tem questão de ANAD envolvendo apenas isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o exemplo 1 aqui. Todo mundo tá com um arquivo aí, né? Tá? O exemplo 1 diz o seguinte. O exemplo 1 diz assim, qual a taxa anual de juros? Então, eu tô querendo a taxa anual, tá? Então, essa taxa procurada aqui, ó, é a taxa anual. É essa que eu vou querer. O IP é a taxa anual. É isso que eu estou procurando, tá? Qual a taxa anual de um juros equivalente a 2% ao mês? A taxa conhecida é a taxa mensal de 2%. Certinho? Que tu vai usar quanto lá na fórmula? 0,02. Bom,
quem é o período conhecido? O período conhecido é um mês. Tranquilo? O período conhecido é um mês. Quem é o período procurado? Bom, tu estás transformando de um mês para um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Então, o período procurado é de 12 meses. Por quê? Porque 12 meses equivalem a um ano. E é isso, esse é o segredo. É tu parar aqui e fazer essa relação. Ok? E daí vamos para cá. A taxa procurada, que é a taxa anual que eu estou procurando, vai ser igual a 1 mais a taxa conhecida, que é 0,02, elevada na 12 divididos por 1. Ó. Período procurado dividido pelo período conhecido. 12 sobre 1, que eu vou colocar só 12. Resultado disso, menos 1. Lá na finaleira do teu cálculo, tem que multiplicar isso aqui por 100 para pôr o símbolo de porcentagem, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Aqui, nessa potência aqui, deu 1,2682 mais algumas coisas. Eu botei só 4 casas aqui, ó, até na digitação, porque como eu vou multiplicar por 100, é o suficiente. Então, esse período aqui vai ser, a taxa vai ser 0,2682, vezes 100, o período procurado, 26,82%. Alguma dúvida aí? Não. Muito tranquila essa aulinha, não? Por enquanto é tranquilo. É. O aluno nunca se arrisca a dizer que é, porque acha que sempre depois do primeiro exemplo vem uma bomba. Né? Mas não vai vir. Tá? Vou fazer o segundo exemplo ali. Alguém querendo entrar? Entrou na live. Então, aqui. O exemplo 2. O exemplo 2, assim, ó. Qual a taxa mensal de juro equivalente de 1% ao dia? Então, tá querendo a taxa mensal de 1% ao dia. Então, a taxa procurada vai ser a taxa mensal. Que taxa que tu tem? A taxa conhecida é a taxa diária de 1%. 1%, não, nem é 1%, desculpe, é 0,1%. 0,1%. Esse cara aqui vai ser 0,001. É esse cara que tu vai usar aí, tá? Bom, período conhecido. Período conhecido é um dia. Tu vai transportar isso para o período procurado. Tu não está transformando de dia para mês, então tu vai usar quanto? 30 dias. Certo? E daí joga lá. Taxa procurada vai ser 1 mais a taxa conhecida, que é de 0,001, elevado em que potência? 30 divididos por 1, que vai dar 30 menos 1. Certinho? Então, isso aqui vai ficar quanto? O período procurado vai ser de 1,001 elevado na 30. Não, peraí que está errado. O resultado. 1,0304 menos 1. Então, vai ficar 0,0304 vezes 100. A taxa procurada é de 3,04% ao mês. Essa é a taxa. Tranquilo, exemplo 2? Tranquilo. Já tiraram um print da tela? Nem precisa, tá tudo escrito aqui, né? Vou apagar aqui o exemplo. Vamos para o próximo.
Observe isso aqui, ó. O exemplo 3 é para trimestral. E depois eu vou colocar um outro exemplo que não está aqui escrito, tá? Então, assim, ó, determine a taxa de juro anual. Então, estou procurando a taxa procurada, é a taxa anual, tá? Correspondente a uma taxa de 3% ao trimestre. A taxa conhecida é a taxa trimestral, que é de 3%. Até. Isso aqui é a taxa que tu está procurando. Bom, 3% ao trimestre, o teu período conhecido é um trimestre. Tu vais, qual o período procurado? Quantos trimestres tem dentro de um ano? É isso que tu tens que pensar. Quantos trimestres tem dentro de um ano? Um ano tem 4 trimestres, certo? Um ano tem 4 trimestres. Quantos quadrimestres tem dentro de um ano? Quantos quadrimestres tem dentro de um ano? 3. Cuidado com isso aí, porque isso aqui você sempre erra. A gente fala trimestres, você põe 3. Não quero saber quantos meses tem no trimestre. Eu quero saber quantos trimestres tem em um ano, tá? Então, aí é para pegar ratão, tá? Então, assim, ó, quantos trimestres tem em um ano? 4, como o Rafael escreveu ali. E quantos quadrimestres tem em um ano? 3, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho 4 trimestres. Ok. 4 trimestres. Vou substituir lá naquela forma. Taxa procurada. Já está ficando chato, né? Porque a gente já entendeu como é que funciona isso aqui. Elevado na 4 sobre 1, que é 4, menos 1. Certinho? Então, essa taxa aqui vai ser de 1,1255 menos 1, que vai dar 0,1255, multiplicado por 100, a tua taxa procurada é de 12,55% ao ano. Belezura? Tranquilaço, né? Ok. Agora pensem aqui, ó. Esse exemplo não tem aí. O que eu vou dar agora? Professora, Sim, querido. tem como a gente fazer esse exemplo aqui na financeira? Na HP? Tem. Depois eu te explico. Isso. Tá? Então, aqui, ó. Se bem que hoje eu tô sem HP, vou ter que olhar aqui no meu computador, porque tô sem a bateria da minha HP. Então, olha aqui, ó. Para ver direitinho as teclinhas, entendeu? Onde é que fica cada teclinha aí para te ajudar. Esse exemplo aqui é um exemplo extra. Não sai. Tá? Esse exemplo é o seguinte, ó. Imaginem que eu tenha uma taxa de... eu quero transformar para... Eu tenho a taxa anual. A taxa anual é de 54%. Eu quero saber a taxa equivalente ao dia. É isso que eu quero. Façam aí. Eu tenho a taxa anual de 54%, então 54% ao ano. Eu quero saber a taxa equivalente ao... Não, ao mês, para não ficar tão terrível, ao mês. Vamos botar ao mês, porque ao ano, vocês vão ter que suar aí, ao mês. O primeiro que achar, escreve aí no chat. Eu tenho a taxa anual e eu quero a taxa equivalente ao mês. No juro composto, obviamente.
E aí, quanto deu? Primeiro que resolver, escreve no chat, eu falo em voz alta. Ninguém ainda? R$ 3,66% ao mês. Muito bom. Fechado, batido o martelo. Quem mais achou esse resultado aí? Só está nós dois, não. Vamos lá. Vou mostrar como se faz, que a nossa live está acabando em 6 minutos. Olha aqui, ó. O que tu tens? O período conhecido é 1 ano, certo? E o período procurado é 1 mês. 1 mês é o quê? 1/12 de ano. Então, 1 mês vai ser o quê? 1/12. Esse é o período que tu quer, né? Tá? Então, como é que tu vai se colocar aqui? Tu vai colocar a taxa procurada é igual a 1 mais 0,54 elevado a 1/12 menos 1. Que vai ficar 1/12 sobre 1, que fica 1/12. Certo? E daí isso aqui, ó, vai ficar um período procurado, vai ficar 1,0366 menos 1, 0,3, tem mais um zero aqui. Zero vírgula 366 vezes 100, 3,66% ao mês. Está aí. A diferença dessas para as outras, era trabalhar nesta fração. Então, quando a primeira proposta era transformar de ano para dias, aí seria 1 sobre 360, certo? E se fosse de ano para trimestre, 1 sobre 4. Se fosse de ano para quadrimestre, 1 sobre 3. Então, essa ideia, essa noção aí que vocês têm que ter. Bom, depois de falado isso, tem 4 exercícios ali com alternativas para vocês brincarem. E na outra página, eu exagerei, eu botei 33 de juros simples e 20 e quantas? E também 33 de composto para enjoar, assim. Então, bora lá fazer isso aí e a gente comentar as respostas, tá? Façam primeiro essas alternativas, depois virem a folha ali e escolham algumas para vocês fazerem. Eu até marco aqui quais as mais interessantes para vocês fazerem do outro lado.
Ô, professora, para mim fazer uma colinha aqui, então. Para ano, eu boto 1 sobre 12 avos, né? Para mês, Um pouquinho. não, De ano para mês é tá, 1 ano para dozeavos. mês. De Tá. ano para dia, 1 sobre 360. 1 sobre 360. Tá. Para quadrimestre, 4, 2, 3 e para trimestre, 4. Isso aí. Na realidade, é isso aí. Tá? Na realidade, tu poderias ter usado ali a... Tem uma diquinha ali, ó, para converter, tá? Só que eu botei sempre de mês para dia, de ano para meses, aí é só colocar 1 sobre na colinha. Sim. Mas é isso aí. Aí as pessoas erram porque elas sempre aplicam a conversão, elas acham que dá para aplicar no juro composto a mesma noção, a mesma fórmula do juro simples. E não dá, né? Impossível. Tá? Por quê? Se Porque for tem... de quadrimestre para dia ali, de mês para dia, Só um pouquinho. De quadrimestre para dias. Quadrimestres tem quantos dias? tem 120. Porque é 30 vezes 4, né? Sim. Então, de quadrimestre para dias, 1 sobre 120. De trimestres para dias, 1 sobre 90. Vamos ver ali, letra... Estou procurando aqui meu gabaritinho. Isso aí, Bruno. Tá certinho. Tá, estamos no último minuto dessa live, a gente retorna às 8 horas. Então, vocês têm 10 minutinhos aí, enquanto eu baixo esse vídeo, para vocês fazerem essas 4 questões. Ah, vai dar de sobra, dá para pegar uma aguinha, tomar um café. Tranquilaço? 8 em ponto eu estou entrando e coloco vocês para dentro da live, tá? Ok.